é interessante que tanto na lei europeia quanto na PL 2338, que está em discussão no Senado, não tem a questão da responsabilidade. Por quê? Porque, mais uma vez, a inteligência artificial, a regulamentação está dentro de um contexto regulatório. Então, no Brasil, por exemplo, o que vai valer, não precisa colocar a questão da responsabilidade na lei específica de inteligência artificial, porque já tem a lei do consumidor, né? Então não tem dúvida nenhuma. Se eu estou oferecendo um produto, um serviço para o meu cliente, meu usuário, meu consumidor, é evidente, se tiver um problema, a responsabilidade é minha. Não interessa se eu usei lá, de quem eu trouxe o sistema de inteligência artificial. Isso é uma questão interna. Se eu faço um contrato de compartilhamento de responsabilidade, é outra coisa. Agora, a responsabilidade é sempre como define a lei do consumidor, né? Então, isso é uma questão, né? Aqui no Brasil, um processo bem interessante que o governo federal, não só o governo federal, também o legislativo, acordaram para a inteligência artificial bem recente. No caso do governo federal, esse ano, e aí nós temos hoje o PL 2338, que é para ser o marco regulatório da inteligência artificial, que o Senado e a Câmara também querem aprovar por N motivações políticas até o final do ano. Então, eu tenho comentado que no final do ano nós estamos correndo o risco de ter a possibilidade de ter um marco regulatório, ter uma estratégia de inteligência artificial que está sendo revista pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e ter o tal do plano que foi já divulgado, que é a pedido do presidente Lula, que eu fiz até uma coluna criticando analisando cada um dos pontos do... Então a gente tem um plano, uma estratégia, uma regulamentação, só não tem inteligência artificial. Mas eu acho que isso talvez não seja importante. Importante é a gente mostrar que nós chegamos a ideia de chegar ao final do ano com a regulamentação tem a ver com apresentar na Assembleia Final em novembro do G20, né, de ter o plano, o presidente Lula queria levar para a reunião da ONU que está acontecendo, mas, na verdade, o grande assunto lá é a questão climática, por razões meio óbvias, né? Então, nesse plano, uma das críticas que eu faço a esse plano tem a ver com isso que você falou. Eu acho que qualquer um de nós aqui que já fez um projeto sabe que o ponto de partida de fazer um projeto é fazer um diagnóstico, né? E nenhuma dessas etapas que eu citei foi feito um diagnóstico. Então, se você vai fazer... Primeiro que eu não concebo um plano, a estratégia tem que ter... Aí tem um plano de execução da estratégia. Eu não entendo o que é um plano separado e depois vamos fazer uma estratégia. Mas, de qualquer jeito, faltou em todas essas etapas entender o que está acontecendo no Brasil. Então, hoje é isso que você falou. A maior parte da população brasileira não tem acesso à internet de qualidade. Então, nós estamos falando de inteligência artificial e essa é a realidade. Então, mesma coisa, no plano, tem várias ações, né, que para mim não tem nada a ver com plano de governo. Por exemplo, vou dar um exemplo. O setor agronegócio, nós temos o setor agronegócio, é um dos mais avançados, é um setor que está mais avançado em uso de tecnologia, não é só inteligência artificial, é de uma sofisticação. Nós, inclusive, temos o privilégio de ter 3 safras por questões climáticas. Então, isso é muito sofisticado. E aí, no plano do governo, esse plano que foi a pedido do presidente Lula, para o setor agronegócio, é desenvolver eles não chamam de aplicativo, chamam de uma tecnologia que possa prever a mudança de clima, o que vai acontecer, o clima futuro, que possa tirar dúvidas para o agricultor. Ora, existem milhões de aplicativos, de sistemas para prever o que vai acontecer com o clima. Não tem um agricultor que não trabalhe com isso, né? Então, isso não tem... Qual é o problema importante que aí tem a ver com política pública no caso do agronegócio? É acesso à internet no meio de qualidade, acesso à internet e acesso de qualidade no meio rural. É isso que é a barreira para o desenvolvimento melhor do agronegócio no Brasil. E o segundo é capacitação, porque
a maior parte dos equipamentos estão vindo com tecnologia embarcada e não tem formação das pessoas para lidarem com eu me referi antes dessa interface. Então, quando você faz um diagnóstico, você vai vendo onde que está o problema. Na educação, só vou dar mais esse exemplo do plano que talvez vocês não tenham lido. Na educação, aí diz o seguinte, podem ler, não estou falando, é espantoso. Diz assim, vamos treinar 97 milhões de brasileiros para IA. Aí eu penso assim, nós temos 97 milhões de brasileiros treinados em alguma coisa, que é quase metade da população brasileira. Aí vamos treinar para IA. Para isso, aí não diz como vai fazer, não diz nada. E a verba, o orçamento para treinar 97 milhões de brasileiros para IA é 950 mil reais. Aí, assim, isso não pode ser sério. Está lá escrito, 950 mil reais. Então, eu acho que todas essas... É isso, a gente precisa, de fato, fazer os projetos a sério. Aterrizar, né? A realidade, tem que partir da realidade, vamos fazer projeto, tentar ver... Bom, aí o desenvolvimento LMM brasileiro. Aí tem lá também uma parte, o orçamento é 1 bi e 100, se não me engano, e 1 ano para desenvolver. Aí como é que vai desenvolver isso? Aí começa as perguntas, quem vai desenvolver, qual é a base de dados, um monte de perguntas, né, que não tem resposta. Aí só vou dar o último exemplo, 23 bi é o orçamento para executar esse plano. Aí 15 bi é responsabilidade da FINEP. Eu não sei se vocês sabem o que é a FINEP. A FINEP, ela não produz dinheiro, é orçamento do governo. Então, se você diz que 23, 15 é responsabilidade da FINEP, aí eu faço a pergunta, e de onde veio o dinheiro da FINEP? Porque você não resolveu o problema.